Louis Vuitton é uma das marcas de luxo mais emblemáticas do mundo. Ao lado da Apple, nenhuma outra empresa domina sua indústria como a Louis Vuitton. Moda, hotel de luxo, mídia, tudo é gerenciado no mesmo lugar. A Louis Vuitton Moet Hennessy é líder da indústria de bens de luxo, avaliada em mais de 400 bilhões de dólares, com algumas das maiores marcas do setor em seu conglomerado. Recentemente fiz um vídeo para explicar como algumas marcas de luxo te enganam e te dão a falsa ilusão de ser rico. E pensei que, em vez de comprar uma camiseta de 1.000 euros dessa marca ou uma bolsa exorbitantemente cara, segundo o site Courier International, uma bolsa Dior vendida por 2.600 euros tem custo de fabricação de apenas 56 euros. Você faria melhor se investisse em ações desses fabricantes. Isso, é claro, não é um conselho de investimento. E, por falar nisso, a Louis Vuitton Moet Hennessy, empresa mãe da Louis Vuitton, é uma das ações no mundo que houve mais progresso na última década. Atualmente, a empresa é tão grande e poderosa que seu valor supera o da Hermès e de seus 5 principais concorrentes juntos. A história dessa joia da indústria e do know-how francês é realmente impressionante. Louis Vuitton, fundada por um menino sem teto, perdurou por mais de 200 anos atravessando a Guerra Franco-Prussiana, 15 revoluções, 2 guerras mundiais e 18 recessões, incluindo a Grande Depressão. Podemos nos perguntar como um menino sem teto conseguiu construir a maior marca de luxo do mundo. Por que as bolsas Louis Vuitton já eram consideradas tão especiais no século XIX? E quais são as lições de negócios que podemos tirar da ascensão da Louis Vuitton? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Antes de entrarmos no detalhe, um pouco de contexto histórico. Voltemos a 1821. Nessa época, a França estava então sob Louis XVIII. O Louis Vuitton nasceu de um pai agricultor e uma mãe modista. Infelizmente, sua mãe faleceu quando Louis tinha apenas 10 anos. Seu pai então se casou novamente e Louis foi maltratado por sua madrasta. Com apenas 13 anos, ele deixou sua casa e viajou para Paris para ganhar a vida. Aos 16 anos, ele começou a trabalhar para Romain Marechal. Romain era um fabricante especializado na confecção de bolsas de alta qualidade. Foi lá que Louis Vuitton adquiriu a habilidade de projetar bolsas de qualidade. Ele trabalhou para Romain por 17 longos anos, onde dominou uma única habilidade: projetar bolsas de alta qualidade. Louis era tão talentoso que, após 16 anos de profissão, em 1853, encontrou um cliente que permitiu que ele dominasse todo o mercado francês. A imperatriz da França, Eugênia ela mesma, a esposa de Napoleão III e sobrinha do lendário Napoleão Bonaparte. Naquela época, Napoleão III acabara de se declarar imperador da França, e Louis se tornou tão próximo da rainha que ficou responsável pelo design e transporte de suas bagagens. Foi nesse momento que Louis Vuitton passou de assistente comum para o artesão e designer mais renomado da França. Para capitalizar em cima desse nome, Louis criou sua própria oficina especializada no design de bolsas para as pessoas mais ricas da França. Pessoas de todo o mundo, incluindo o vice-rei do Egito, logo vieram comprar bolsas Louis Vuitton. Mas por que as pessoas viajam pelo mundo para comprar essas bolsas? Bem, como um bom empreendedor, Louis notou 3 problemas muito interessantes no mercado. Primeiramente, naquela época, as bolsas eram feitas com uma grossa pele de porco. As bolsas eram duráveis, porém pesadas. Ademais, a pele de porco rachava com o tempo, tornando as bolsas inestéticas. Em 1858, as bolsas tradicionalmente tinham topos em forma de domo. Esse design foi criado especificamente para pessoas que viajavam de carruagem. Mas o problema era que, na década de 1850, com a crescente popularidade da locomotiva a vapor, as bagagens nos trens eram empilhadas umas sobre as outras. As malas em forma de domo não eram muito práticas para esse tipo de viagem. Em terceiro lugar, essas malas não eram impermeáveis. Eles podiam suportar um pouco de água, mas, com o tempo, a mala absorvia líquido, estragando as roupas. Portanto, esses são os 3 problemas que Louis identificou no mercado francês e percebeu que o produto perfeito seria um produto que fosse impermeável, leve e com um design adaptado para viagens de trem. Então ele lançou um produto que parece comum hoje, mas incrível para a época.
A mala plana tinha uma parte superior que permitia empilhar uma sobre a outra. Ele revestiu suas bolsas com um material de lona, com um tratamento à base de cola, o que tornava suas bolsas tanto impermeáveis quanto resistentes a manchas. Recentemente, ela era feita de madeira de álamo com fivelas de metal, sendo elegante e leve ao mesmo tempo. E isso, meus amigos, era um conceito revolucionário para a época. Para exemplificar, recordem-se das malas rígidas que nossos pais ou avós usavam em viagens de trem. Elas eram muito pesadas para carregar e até que chegaram as malas com rodinhas que mudaram tudo. Na época, as bolsas Louis Vuitton eram tão inovadoras quanto as malas de rodinhas atualmente. Como previsto, todos os ricos que viajavam de trem apressaram-se em comprar bolsas Louis Vuitton. Foi assim que ele se estabeleceu como um designer de bolsas de luxo, criando bolsas funcionais, leves, à prova d'água e elegantes. Mas sabe o quê? Justo quando Louis pensava em expandir seu negócio, algo terrível aconteceu. Em 1871, a guerra entre franceses e prussianos estava prestes a começar. A Prússia, localizada na atual Alemanha, bloqueou as rotas para Paris e bombardeou intensamente a cidade. No caos da guerra, a casa e o ateliê de Louis foram totalmente destruídos. Qualquer pessoa comum veria isso como o fim de seu comércio e uma tragédia impossível de superar. Mas mesmo nessa situação, Louis, o empresário, viu uma oportunidade. Com isso, ele achou um lugar bem melhor para sua loja. Isso é do mentalidade empreendedora. Transformou o problema em oportunidade. Desta vez, ele instalou sua loja em um local estratégico em Opera, um lugar que os parisienses conhecem bem, muito perto da estação de Paris e do maior e mais luxuoso hotel da Europa na época, o Grand Hotel de Paris. Você entende o quão genial foi essa jogada? Ele posicionou sua loja no ponto central das viagens e residências dos mais ricos da França. Mas Louis então enfrentou outro problema. Um desafio enfrentado por todas as marcas de luxo. E seus sucessores ainda lutam contra isso hoje. Na minha opinião, quando um produto de alta qualidade é lançado, falsificações baratas também surgem no mercado. E então, como é que Louis, homem com mentalidade empreendedora, se saiu na sua opinião? Mesmo com falsificações e cópias, ele se destacou dos concorrentes. Como Louis Vuitton, cada marca atinge um ponto onde precisa fazer algo a mais para se destacar de seus imitadores. Esta etapa de diferenciação foi conduzida por George, filho de Louis. Assim como Louis, George era um observador muito atento e ele notou algo que colocou Louis Vuitton em um pedestal. Ele observou que quando os viajantes se deslocavam de uma cidade para outra, essas viagens levavam muito tempo. Os passageiros de trem geralmente eram ricos, carregando objetos valiosos como pinturas, joias, dinheiro e documentos importantes em suas bagagens. Portanto, o roubo já era um grande problema na França naquela época, antes mesmo da invenção do Rede Expressa regional. Para resolver o problema, George e Louis experimentaram diferentes sistemas de travamento e, em poucos anos, construíram o famoso cadeado à prova de arrombamento de Louis Vuitton. Eles criaram um cadeado tão bom que nenhum ladrão na França conseguia arrombá-lo. Na verdade, eles construíram tão bem que desafiaram publicamente o famoso mágico e especialista em fugas, Harry Houdini, a abrir um de seus cadeados patenteados. Como Houdini nunca aceitou o desafio, esse ato consagrou os cadeados Louis Vuitton como os melhores do mundo. Todos os ricos que transportavam documentos de propriedade, joias e pinturas sempre compravam da Louis Vuitton e estavam dispostos a pagar um preço alto. Esse ato permitiu que eles se reposicionassem e lucrassem. Sabia que o cadeado inventado há 134 anos ainda é tão bom que seus princípios básicos de travamento são usados nas bolsas Louis Vuitton em 2024. Assim como a Louis Vuitton, outras marcas criaram seus próprios sistemas de travamento e começaram a vender bolsas mais acessíveis. Com isso, o filho de LV, George, teve que inovar novamente. Mas você deve estar se perguntando, porque eu também me perguntei, como uma bolsa pode ser melhorada além de oferecer um grande espaço e um cadeado? Como ele pode de fato melhorar? Não é como um carro cuja tecnologia está sempre evoluindo. Na verdade, é bem simples e qualquer apaixonado poderá entender. Louis Vuitton e seu filho tinham paixão por bolsas, considerando-as obras de arte.
Enquanto a maioria das pessoas vê as bolsas apenas como uma caixa para transportar roupas e joias, George Vuitton fez uma observação que permitiu aumentar suas vendas. A primeira coisa que ele notou foi que, mesmo que as bagagens que ele fabricava fossem bonitas, leves e seguras, ainda havia um grande problema. Se um homem rico ou uma mulher de negócios viajasse a Paris com um terno, camisa, chapéu, sapatos e acessórios, ou mesmo um vestido, suas roupas chegariam de forma muito desorganizada. Todos nós já passamos por ter uma camisa passada amassada por algo empilhado sobre ela. Portanto, Georges precisava encontrar uma maneira de projetar uma bagagem de tal forma que todos esses itens pudessem ser colocados sem estragar uns aos outros. Ele também notou que se você voltar para casa com roupas sujas e colocá-las com as roupas limpas na mesma bolsa, tudo vai se misturar. Portanto, ele também queria encontrar uma maneira de separar as roupas sujas das roupas novas. Foi aí que nasceu o design do baú. Ideal 1901. Georges projetou uma bolsa de forma que suas camisas ficassem no topo, os acessórios ao lado. Você poderia retirar um compartimento para colocar seus sapatos, cinto e chapéu ao lado. Da mesma forma, você pode separar as roupas sujas das limpas. Era uma funcionalidade crucial para os ricos que participariam de reuniões ou eventos importantes. Imagine-se como uma pessoa rica visitando Paris naquela época. Você não pagaria de 2 a 3 vezes mais por este incrível baú? É por isso que os homens e mulheres mais ricos da França e do mundo inteiro se apressaram para comprar bolsas Louis Vuitton. Foi aí que o efeito pirâmide começou. Quando as pessoas mais ricas, populares e poderosas do mundo usam um produto específico, esse produto se torna icônico. Quando um produto se torna icônico, ele desperta o desejo de posse nas pessoas que não estão no topo da pirâmide social. Como resultado, Louis Vuitton tornou-se atraente para as pessoas na base e no topo da pirâmide social. No início dos anos 1900, durante a transição de cavalos para carros na Revolução Automobilística, George fez outro movimento genial. Naquele tempo, Henry Ford estava começando, então os carros eram caros. Eles eram extremamente caros, projetadas por engenheiros exclusivos, quase artesãos e usadas pelas pessoas mais ricas do mundo. Para comparação, os trabalhadores ganhavam entre 1.000 e 2.000 francos por ano, um qualificado entre 2.000 e 4.000, mas os carros custavam de 4.000 a 30.000 francos. Mas você sabe de uma coisa? Mesmo nos carros mais luxuosos, George notou que eles não tinham porta-malas. Foi aí que Georges viu uma enorme oportunidade. Ele notou que as malas que fabricava para trens a vapor não seriam úteis para viagens de carro. Ele entrou em detalhes microscópicos para projetar uma mala adequada para carros. Ele encontrou 2 espaços onde poderia projetar o porta-malas perfeito, um frontal e um traseiro. Ele não apenas projetou um porta-malas, mas também porta-malas especializados que superavam a imaginação das pessoas da época. Eles criaram uma nécessaire que poderia armazenar todos os seus acessórios, como perfume, relógios e espelhos, de forma organizada. Em seguida, eles criaram uma bagagem que acomodava itens de piquenique para 4 a 6 pessoas. Eles também criaram uma caixa de ferramentas automotiva com um compartimento específico para cada ferramenta que você usaria nos reparos. Na verdade, eles até projetaram uma bolsa de primeiros socorros, onde todos os seus itens poderiam ser bem organizados. Essa bolsa foi projetada para que, em uma emergência, ao abri-la, você não precise procurar os itens mais importantes em um momento crítico. O objetivo era que você pudesse encontrar o item necessário em 2 segundos. Você consegue imaginar o nível de detalhe que ele demonstrou para a época? Georges Vuitton realmente tratava suas bolsas como obras de arte. E como resultado, isso permitiu que ele criasse ótimos produtos. Ao analisar essas concepções, temos a impressão de que esses produtos são mais funcionais do que os atuais. Mas esse bom velho George não parou ali. Ele projetou bolsas para viagens de avião antes mesmo que estas se tornassem comuns. Em 1908, ele propôs um projeto para um baú inafundável que era chamado de mala aérea. Essa mala podia ser presa à cesta de um balão, sendo ultraleve e à prova d'água para pousos na água. Novamente, como todos os interessados eram claramente ricos, eles compravam uma bolsa Louis Vuitton. Ele também projetou uma mala que servia como guarda-roupa, expositor de relógios e até um bar de coquetéis portátil. E quando falamos de pessoas ricas que compravam bolsas Louis Vuitton, estamos falando de verdadeiros ricos, bilionários, políticos poderosos e até mesmo famílias reais. Dessa forma, Louis e George Vuitton seguiram inovando para atender às demandas dos ricos,
o que permitiu transformar a LV em uma icônica marca de luxo. Uma lição de negócios interessante é que se você quer ficar rico, resolva os problemas dos ricos. Após a morte de Georges Vuitton, em 1936, seu filho Gaston Louis e Jean-Henri continuaram seu legado. Eles expandiram a empresa Louis Vuitton de algumas lojas para mais de 100 em todo o mundo, estabelecendo o nome e reputação da marca globalmente. Mais tarde, Louis Vuitton foi assumida por Bernard Arnault, atual diretor executivo da Louis Vuitton Moet Hennessy e homem mais rico da Europa. Para concluir, Louis Vuitton foi um verdadeiro visionário. Ele viu coisas que ninguém mais via e tentava construir uma grande empresa com seus parceiros com um único critério: a melhor qualidade e os produtos mais elitistas em cada categoria que eles vendem em todo o mundo. É assim que Louis Vuitton passou de adolescente sem teto para a criação da marca de luxo mais emblemática do mundo. Bernard Arnault buscou retomar os princípios de Louis Vuitton para ter uma década de vantagem, como mostrado no vídeo.